Shaju era um leão macho nascido no seio do bando dos Outsiders, uma das facções mais temidas e impiedosas dos territórios selvagens. Ele era filho de Quiros, o líder deste bando, um leão feroz, calculista e imbatível que acreditava que apenas pela força e pela imposição de sua vontade poderia manter o controle de suas terras. Quiros, desde muito cedo, impôs a seus filhos a ideia de que a fraqueza era inaceitável, e que a única maneira de alcançar poder era por meio da violência e da conquista. Shaju, embora possuísse grande força, sempre teve dificuldades para se encaixar totalmente nesse modelo de brutalidade e subordinação. Ele, ao contrário de muitos outros membros do bando, possuía uma complexidade emocional que o impedia de se dedicar completamente à filosofia de seu pai. A força de um legado. Desde jovem, Shaju foi treinado por Quiros para se tornar um grande guerreiro. Seu pai tinha grandes expectativas para ele, pois via em seu filho uma chance de expandir o império dos Outsiders. A filosofia de Quiros estava baseada na conquista e no domínio dos territórios vizinhos, sem misericórdia, sem piedade, apenas o instinto de matar ou ser morto. A tarefa de Shaju era clara: auxiliar seu pai a garantir o Vale dos Reis, uma região próspera e cheia de recursos, fundamental para o controle de todos os outros territórios ao redor. O vale, um lugar rico em caça, água e abrigo, era vital para os planos de Quiros. Shaju, no entanto, sempre teve dúvidas sobre o tipo de governante que seu pai desejava ser. Ele respeitava Quiros como líder, mas não concordava com sua forma de ver o mundo e sua incessante busca por mais poder. Apesar dessas divergências, Shaju seguiu as ordens de seu pai, sentindo-se obrigado a provar seu valor, não apenas como um membro dos Outsiders, mas também como filho de Quiros. Ele sabia que, se falhasse, não haveria perdão. O ataque ao Vale dos Reis. O plano de Quiros para conquistar o Vale dos Reis envolvia uma série de ataques calculados para desestabilizar a população local, começando com um ataque a Eshi, uma leoa respeitada que vivia no vale. Eshi não era apenas a matriarca de uma das famílias mais importantes da região, mas também a mãe de Mufasa, um leão jovem, mas cheio de potencial, que se destacava por sua coragem e habilidades em combate. Quando Quiros soube da presença de Eshi no vale, ele viu a chance de enfraquecer a resistência e garantir que sua própria linhagem fosse a única a dominar a região. Shaju, junto de seu companheiro Azibo, foi enviado para atacar Eshi. A missão era simples: eliminar a leoa e minar a resistência do vale. No entanto, as coisas não aconteceram como o esperado. Mufasa, ainda um leão jovem, mas já demonstrando uma coragem impressionante, não hesitou em saltar para a defesa de sua mãe. Ele enfrentou Shaju e Azibo com uma fúria que surpreendeu os dois leões mais velhos. Durante o confronto, Mufasa conseguiu, com uma força impressionante para sua idade, arremessar Shaju contra um tronco afiado que estava próximo da batalha. O impacto foi fatal, e Shaju morreu instantaneamente. Azibo, seu companheiro, ao ver a morte de Shaju, percebeu que estavam em desvantagem. Tomado pelo medo, fugiu do local, deixando o corpo de Shaju para trás. Quando retornou aos Outsiders, relatou a Quiros que um jovem leão havia derrotado e matado seu filho. Contudo, Azibo omitiu o fato de que havia fugido da luta, o que resultaria em consequências ainda mais graves para ele. A ira de Quiros. A morte de Shaju foi um golpe devastador para Quiros. Não apenas seu filho havia sido morto, mas também o orgulho de Quiros estava em jogo. Ele via Shaju como seu sucessor, aquele que tomaria o seu lugar e garantiria que o império dos Outsiders continuasse a crescer. Com a morte de Shaju, Quiros sentiu como se seu legado estivesse perdido. A raiva de Quiros foi incalculável, e ele jurou vingança contra Mufasa, o responsável pela morte de seu filho. Quando Azibo retornou e contou o que havia acontecido, Quiros ficou furioso, mas ele não acreditou completamente na versão dos fatos apresentada pelo leão. Em vez disso, ele chamou Akua e Amara, outros membros do bando, para farejar Azibo e verificar se havia algo de estranho em sua história. Akua e Amara, ao farejarem Azibo, descobriram que ele havia deixado Shaju para morrer e não lutou até o fim. Isso foi considerado uma enorme traição, pois, no mundo dos Outsiders, um leão não poderia simplesmente abandonar seu companheiro de batalha,
principalmente em um momento de vulnerabilidade. Azibo, ao ser confrontado por Quiros, não teve escolha a não ser admitir a sua falha. Quiros, então, decidiu punir Azibo pela morte de Shaju e pela sua covardia. O líder dos Outsiders ordenou que o próprio bando matasse Azibo, como exemplo de que a fraqueza e a traição não seriam toleradas dentro do grupo. Azibo foi executado pelos próprios companheiros, uma morte brutal que refletiu a cruel natureza dos Outsiders. No entanto, a vingança de Quiros não parou por aí. Ele sabia que, para restaurar sua honra e a de seu filho, ele precisava caçar Mufasa. A perseguição implacável. Quiros jurou perseguir Mufasa até o fim do mundo, e foi exatamente isso que ele fez. Com a morte de Shaju, Quiros sentiu que sua vida estava em ruínas. Ele sabia que a única forma de recuperar o que havia perdido era vingando a morte de seu filho e destruindo Mufasa. Sem hesitar, Quiros seguiu Mufasa até Milele, um local distante, onde o jovem leão havia se refugiado. Ao chegar a Milele, Quiros encontrou Mufasa e, ao olhar para o jovem leão, lamentou o fato de que o reino deveria ter pertencido a seu filho Shaju. Mas, na ausência dele, Quiros assumiria o trono. Mufasa, em resposta, não demonstrou medo. Ele sabia que a luta era inevitável, e estava preparado para enfrentar Quiros, não apenas como um líder, mas como alguém que tinha algo a proteger. Ele sabia que, se não derrotasse Quiros, o Vale dos Reis e todos os que nele habitavam estariam em perigo. A batalha entre os dois leões foi épica. Quiros, experiente e feroz, atacava com toda a sua força, mas Mufasa, impulsionado pela coragem e pelo desejo de proteger sua mãe e seu território, revidava com determinação. A luta durou horas, com ambos os leões trocando golpes violentos, cada um tentando acabar com a vida do outro. No final, Mufasa, com a força e o vigor da juventude, foi capaz de derrotar Quiros. O líder dos Outsiders, exausto e enfraquecido, sucumbiu às garras do jovem leão. Mufasa não apenas venceu a batalha, mas também quebrou o ciclo de violência iniciado por Quiros. Com a morte de Quiros, o império dos Outsiders entrou em colapso, e Mufasa, embora vitorioso, carregava a responsabilidade de reconstruir o que havia sido destruído. O legado de Shaju. A morte de Shaju foi, sem dúvida, um dos eventos mais trágicos da história dos Outsiders. Ela não apenas resultou na queda de seu próprio pai, mas também marcou o fim de uma era de brutalidade e tirania. Embora Shaju tenha sido um personagem trágico, sua morte foi o catalisador para a mudança. Sua morte foi o motivo que levou Quiros a cometer os erros que acabaram por resultar em sua própria queda. Com a morte de Quiros e a ascensão de Mufasa, o Vale dos Reis passou a viver uma nova era. No entanto, o legado de Shaju, como o motivo da guerra, permaneceu na memória de todos, lembrando a todos que a violência e a busca incessante por poder podem ter consequências imprevistas e devastadoras. Mufasa, agora no comando, sabia que precisava liderar de forma diferente, e que a lição mais importante que poderia tirar de toda essa tragédia era que a verdadeira força não estava apenas em lutar, mas também em saber quando desistir da guerra e buscar a paz.